Muito bem, hora de oração, tempo oportuno na presença do Senhor, em nome de Jesus. Como você está? Tudo na bênção, na paz do Senhor? Excelente dia a cada um de vocês, em nome de Jesus. Quero orar e clamar mais um dia, apresentar as nossas vidas diante do altar do Senhor, em nome de Jesus. Se você tem acompanhado, tem visto que temos falado sobre o espírito de engano, para que nós estejamos então alertas na presença do Senhor e não venhamos a ser alvejados, não venhamos a ser enganados, não venhamos a cair nas mentiras, nos laços, nas trapaças que Satanás tenta realmente contra as nossas vidas e contra as vidas daqueles que querem o bem, querem fazer o bem diante do Senhor. Porque o espírito enganador é como o laço do passarinheiro que fala o Salmo de número 91, e o Senhor diz: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, não serei atingido, sabe? Então, aqui, essa verdade do Senhor tremenda que Ele tem preparado para nós. E se de alguma maneira você foi enganado, ou foi iludido, ou foi realmente passado para trás, caiu nas mentiras, hipocrisias e falsidades de Satanás, ou a tua carne te enganou, ou qualquer dogma religioso tem arrancado de você a tua liberdade em Cristo Jesus. É disso que estamos falando, é nisso que temos aplicado o nosso coração. E ainda ontem, sugiro que você veja, se você não viu, na história do profeta velho e do profeta novo, do profeta novo e do profeta velho, que conta 1 Reis, no capítulo 13, é que estamos embasando esses últimos dias dessa porção que está no nosso coração. E estava falando então de que um homem de Deus, um profeta, foi levantado pelo Senhor da terra de Judá e foi a Betel e profetizou contra o altar que Jeroboão, rei da divisão daquele reino, do reino de Israel naqueles dias, havia levantado com um bezerro de ouro naquele local, fazendo assim idolatrar, pecar a Israel, para que de alguma maneira não viessem a Jerusalém, ao templo, adorar, sacrificar e buscar ao Senhor. Aquele profeta então é levantado pelo Senhor e ele clama contra aquele altar e ele amaldiçoa aquele altar, dizendo que ele seria fendido e rachado ao meio, suas cinzas se esparramariam, dizendo que Deus levantaria um descendente de Davi no trono chamado Josias, o que de fato viria a acontecer na história de Israel, e que os homens falsos sacerdotes levantados por Jeroboão, não da linhagem de Levi, eles seriam sacrificados, mortos e queimados, e seus ossos extirpados ali sobre aquele próprio altar. Muito bem, o rei Jeroboão tentou estender a mão contra esse profeta, sua mão ficou paralisada, paralítica. Pela intervenção do Senhor, ele voltou ao funcionamento normal do seu corpo. Está tudo no dia de ontem. E também clamando e orando a Deus para que nós não vivamos esse engano. Daí esse homem de Deus foi convidado pelo rei para ir para sua casa, para comer e para beber, e ele disse: não, me foi vedada a comida e a bebida dessa terra, como se tivesse amaldiçoada aquela terra. E eu dizia então sobre esse engano que é essa porção maligna de Satanás, na divisão que traz a idolatria, que impede as pessoas de buscarem a Deus, de cultuarem o Senhor, a força de lideranças corruptas, a força de reis idólatras, a força de domínio da violência, do medo, daquilo que quer impor realmente acusações e colocar em situações religiosas o afastamento da verdadeira doutrina e da verdade do poder de Deus na vida das pessoas. Esse era o primeiro engano. Agora, hoje eu quero falar com você sobre o que aconteceu na sequência. Na sequência, os filhos de um profeta que morava em Betel, chamado profeta velho, eles anunciaram ao seu pai, ao profeta velho, o que havia acontecido diante do rei Jeroboão e diante daquele altar. Quando aquele homem ficou sabendo do que havia acontecido então, ele vem e ele parte em direção daquele profeta que havia clamado contra o altar do bezerro de ouro.
E aí é onde entra uma situação muito, muito, muito interessante, que eu quero que você dê atenção comigo hoje. Foi então o profeta velho, o homem de Deus, e achou-o sentado debaixo de um carvalho e disse: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: Eu mesmo. Estou em 1 Reis 13, o versículo 14. Agora 15. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Era o mandamento, era a ordenança, era a palavra do Senhor que ele mesmo havia dito anteriormente para ele. Então, para que ele não fizesse daquela forma na terra de Betel, naquela terra de idolatria que estava naquela situação. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 17: Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Então havia uma direção, uma determinação do Senhor, um caminho reto, uma porção específica do Senhor para a vida dele. Tornou-lhe então, veja bem, o profeta velho agora: Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Veja só, o profeta velho estava então falando, em tese da parte de Deus, aquele homem que profetizou contra o altar em Betel. E ele disse o seguinte: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Essa frase, essa palavra desse profeta velho, ela contradizia a direção do Senhor àquele homem. E a Bíblia continua dizendo e fala assim: porém, mentiu-lhe. Então voltou ele, comeu pão em casa e bebeu água. Em sua casa e bebeu água. O que aconteceu então na sequência desse texto? Esse profeta velho vem, encontra no caminho, no horário de descanso, embaixo de uma árvore, a esse profeta novo que clamou em Betel, e ele mente para ele. Ele o induz ao erro. Ele diz que da parte de Deus ele viu um anjo, recebeu a visitação, a presença de um anjo, e que esse anjo revelou a ele para dizer ao profeta que ele voltasse para Betel e lá comesse e lá bebesse, contradizendo, como eu disse, aquilo que era a determinação do Espírito de Deus, do próprio Deus a esse profeta de Judá. Muito bem, a Bíblia diz que ele voltou, comeu e também ali bebeu. Dessa maneira, queridos, hoje, nesse segundo dia, falando sobre o espírito de engano nesse texto, está realmente essa manobra religiosa, essa manipulação ardilosa de Satanás e seus demônios, se valendo de uma pessoa mais velha, de uma pessoa de uma reputação, de uma pessoa que tem grandes ou teve grandes experiências com Deus, se valendo de um profeta da terra de Betel. Entretanto, esse profeta de Betel não foi levantado pelo Senhor para clamar pelo altar. Por que será que ele não foi levantado pelo Senhor para clamar contra o altar de idolatria? Por que será que esse profeta não se posicionou contra a atitude de Jeroboão, sendo que ele era um profeta do Senhor em tais e tais experiências com o próprio Deus, conhecedor da lei de Deus e da bênção de Deus em Jerusalém, de toda a história do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel? Ele não se posicionou e não se levantou. Será que ele tinha medo? Será que ele tinha algum interesse ali? Será que, de alguma maneira, ele estava persuadido por aquela situação? Ou será que ele mesmo estava envolvido com aquela idolatria? Não sei. Aparentemente não, porque era um profeta de Deus. Mas, de fato, com certeza, diante de tantas situações que podem ser levantadas, ele não estava posicionado com o mal que estava dentro de Betel, na sua própria cidade onde ele habitava. E ele vem, então, no caminho, encontra aquele homem, o profeta que Deus levantou e foi lá e clamou, e ele o engana, e ele mente para ele. Ele traz esse espírito de engano, percebe o veneno da serpente, percebe o argumento da víbora, percebe a armadilha ardilosa de Satanás.
contrapondo a palavra de Deus, contrapondo a direção do Senhor àquele homem. A despeito dele ter errado, falhado, você pode dizer, bispo, mas ele é que errou, ele que foi o culpado. Sim, é verdade. Amanhã eu vou explanar um pouco mais sobre isso e vamos orar. Mas que situação, não é? Do espírito de engano, e termino com isso, se manifestando em manipulações, em falsidades, em hipocrisia, na vida daqueles dos quais você mais esperaria que realmente estendessem a mão pela palavra, pela revelação, pela vontade de Deus, se tornam, na verdade, perseguidores, acusadores, mentirosos, falsos, hipócritas. Se tornam possuídos por um espírito enganador, para enganar e para fazer com que um irmão inocente, entre aspas, indefeso, entre aspas, porque ele tinha a direção do Senhor. Amém, é verdade. Mas que gente é essa? Que profeta velho é esse, hein? Capaz de enganar, de mentir e de falar no nome de Deus algo da sua carne, para enfraquecer, para fazer cair e pecar. Jesus viria dizer do Evangelho, ai daqueles que fazer cair e pecar um desses meus pequeninos, ai daqueles, ai do profeta velho. Eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, se de alguma maneira o espírito de engano, em falsos conselhos, falsas revelações, em hipocrisias, em direções da carne, em situações partidaristas que queriam na realidade o seu próprio interesse, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho, levou de alguma maneira peso e engano sobre a tua vida. Seja desmascarado hoje este mal. E se havia como um peso e acusação, e você tinha um sentimento de vingança e de derrota em sua vida que tenha tirado e roubado a sua força de vontade de ir adiante, de fazer as coisas, porque você olha e diz, não tem sentido, não vai dar em nada, não vou conseguir mais. Eu quero te dizer, seja quebrado este jugo, desmascarado, repreendido no poder e na autoridade da cruz. Ore para a cruz, ore para o Senhor Jesus. Olhe para a cruz e olhe para o Senhor Jesus. É lá onde Ele cancela os pecados, é lá onde Ele rasga a cédula de dívida, é lá onde Ele esmaga a cabeça do enganador. Ele morre, mas Ele ressuscita, para que nós, que fomos roubados ou enganados, talvez em um processo como esse, tenhamos na sua morte a nossa vitória e na sua ressurreição o nosso galardão. E que isso possa levar perdão, graça, amor, favor de Deus sobre a tua vida e você se levante e se dê uma nova chance. Que Deus é contigo em nome de Jesus. E se você foi o enganador, caia por terra esse mal. Não é? O Senhor traz perdão e misericórdia, mas Ele também diz, vá e não peques mais. Quebre a origem, a raiz desse espírito de roubo, de miséria, de engano, que talvez tenha se alojado de alguma maneira na tua vida, em nome de Jesus. Pai de amor, grandiosa é a tua palavra e a seriedade, Senhor, da tua palavra, ela é profunda no nosso interior e no nosso coração. Muito obrigado por ter me trazido a estes temas, a releitura destes textos. Consagro a minha vida, consagro a vida de cada servo, de cada serva tua que chegou até aqui nesta oração, está ouvindo atentamente a tua palavra, a tua voz. Meu Deus, abençoa-os, tem misericórdia, livra, Senhor, desse espírito enganador, da serpente veloz, da serpente sagaz, desse espírito, Senhor, enganador, seja ele colocado agora a bater em retirada em nome de Jesus e caia por terra, Senhor, e não possa mais alvejar, não possa mais trazer o seu domínio, não possa mais trazer, Senhor, o seu veneno, não possa mais trazer, Senhor, o seu engano em homens, em mulheres, em situações, em negócios, em trabalhos, em empresas, seja arrancado, quebrado esse domínio e lançado fora no fogo a queimar esta víbora tenebrosa, em nome de Jesus. Seja repreendido em cada área da vida dos teus servos, em cada causa, em cada necessidade, em cada compromisso. Eu declaro a graça, o favor, a bênção, a virtude do Senhor. E se de alguma maneira você foi atingido por essa mordida, por esse ataque do engano, já receba em nome de Jesus o antídoto
contra esse veneno, no amor e no poder de Jesus Cristo, que te livra do mal e te diz: se posicione contra esse espírito enganador, que Deus vai te honrar em nome de Jesus, contra aquele argumento, como aquele profeta velho mentiu para ele. Está escrito claramente: caia por terra essa malignidade em nome de Jesus. Pai de amor, eu ainda oro e clamo por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão acamados, por aqueles que estão sedentos por justiça, por aqueles que estão, Senhor, oh meu Deus, em situações terríveis em sua caminhada. Tem misericórdia, dá graça, cria conexões, traz, ó Deus, lembranças. Levanta, Senhor, pessoas que possam ali socorrer, abençoar, ajudar. Traz a memória, a lembrança de uma palavra, de algo que possa inspirar, mover e de maneira tremenda e grandiosa levar ressurreição em vida em cada casa, em cada pessoa, em cada lar. Assim sendo, Senhor, o Senhor veio para curar os enfermos, ressuscitar os mortos, pôr em liberdade os cativos e os oprimidos do diabo. Oh, meu Deus, purificar os leprosos, assim cai o câncer, cai a virose, assim cai o coronavírus, assim cai toda e qualquer sorte de dor no corpo, nas costas, toda infecção hospitalar, toda condição de disfunção hormonal no organismo, todo tumor e todo câncer e toda sorte de enfermidade seja repreendida, amarrada, repreendida, queimada agora, quebrado o seu poder, o seu domínio, pelo dom, pela capacitação, pelo poder do milagre do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Fica com Deus.